Pessoal, vamos dar início à continuação, né, da leitura do Transição Planetária, lembrando da importância de nós começarmos sempre no horário programado, porque a espiritualidade já está nos esperando. Assim como fazemos nas salas de tratamento, né, nos passes presenciais, ou até mesmo no passe virtual, eles se reúnem, né, este grupo se reúne justamente para estar conosco assim que começa, tá bem? Então, vamos iniciar pedindo proteção, que nós estejamos todas envoltas de boas energias, para que assim possamos estar sempre com as nossas mentes abertas para o conhecimento. Que assim seja. Então, dando continuidade, é o capítulo 8, Socorros Inesperados. O incidente inesperado colheu-nos de surpresa, e certamente não o fora para o nosso mentor, em razão da sua admirável faculdade premonitória. Investido de uma tarefa de tal envergadura, somente a pouco e pouco ia se desvelando em relação ao nosso grupo. A informação sobre a solicitação dos guias da Indonésia, pedindo auxílio espiritual às comunidades do além, também soou-nos de forma agradável e iluminativa. Como realmente não existe o acaso, todos os labores edificantes são pré-organizados, estudados com cuidado, examinadas as possibilidades de êxito ou fracasso. E quando começam, o plano avança com segurança e metas bem definidas. Realmente recordava-me de quando soaram as cornetas em nossa colônia, naquela manhã de 26 de dezembro, e todos nos recolhemos à oração, porque de imediato o nosso serviço de comunicações informou-nos sobre a grande tragédia, facultando-nos acompanhar os infaustos acontecimentos. Ignorava, porém, os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação de ajuda solidária no mundo espiritual. Comovido ante a sabedoria divina e o intercâmbio que existe em toda parte, em nome da solidariedade universal, pus-me a orar, a observar os espíritos aflitos que se deixaram cooptar pela palavra sábia do orientador, ansiando pela própria renovação, e agora dependiam dos esforços do nosso grupo. É interessante aqui que ele traz uma postura, quando as coisas estão acontecendo de forma, mesmo inesperado, e nós entramos em desespero, aqui eles colocam a necessidade e importância da oração. Todos pararam para fazer uma oração, né? E que isso nos traz o ensinamento, que quando existe uma situação ou inesperada, ou que nós sabemos que só estamos aguardando desfecho, para que não entremos em desespero, né? Dr. White fora tomar providências com organizações especializadas na ajuda a esses arrependidos, que se apressavam assinalados por graves enfermidades psíquicas e emocionais. Os corpos denotavam os sofrimentos experienciados pelos contínuos anos de martírio e dependência dos verdugos, que os maltratavam, reduzindo-os à condição de escravos, escravos das suas paixões. Agora que começaram a mudar de atitude mental, começaram a perceber o estado deplorável em que se encontravam, passando a sofrer os dardos ultrizes das enfermidades que os haviam ceifado a existência física, assim como as marcas profundas dos distúrbios ocasionais pela insânia que se permitiam. Ademais, em razão do comportamento infeliz, cada perispírito assinalava os sentimentos ultrizes antes vivenciados e agora exteriorizava-os em forma de úlceras pútridas, deformações e amputações de membros que se encontravam envoltos em vibrações escuras de baixo teor.
Aqui, vocês lembram que eles estão falando daquele grupo que estavam, que foi recolhido, que foi dado, né, a oportunidade de mudar, né? Então, estão falando deste grupo que está sendo assistido. E aqui, quando ele diz que eles começaram a sentir as dores que antes eles não sentiam por conta até da postura energética que eles se encontravam, de maltratar, né, de serem os vilões, quando eles se colocaram na condição de aceitar auxílio, então o corpo perispiritual começou a ser restaurado, e por isso eles voltaram a sentir as dores como forma de aprendizado também, né? Olhando-os com misericórdia e carinho, constatávamos como somos o fruto daquilo que cultivamos mentalmente, reunidos em uma faixa especial, a fim de que não se misturassem aos demais, que estavam despertando do torpor da desencarnação, choravam uns, outros permaneciam hebetados, diversos apresentavam-se enlouquecidos, formando uma hoste de desditosos que rebocavam nas aflições inomináveis que os mortificavam. Bailavam na minha mente algumas interrogações a respeito do diálogo mantido pelo Dr. White e a legião de agressivos. Ao primeiro ensejo, indaguei ao gentil orientador. Tendo-se em mente que os indigitados irmãos que vieram agredir-nos estavam estruturados na linguagem nacional, não entendendo outro idioma, como foi possível travar-se o diálogo vigoroso que tiveram ocasião de ouvir? Sem demonstrar enfado, o querido amigo explicou-nos. Utilizei-me da onda mental sem a sua verbalização em palavras, em face das circunstâncias e do pensamento que a elaborava. Os irmãos aflitos escutavam na sua língua de comunicação habitual, por estarmos vibrando na mesma faixa de pensamento. Por outro lado, os amigos do nosso grupo, por sua vez, ouviam o diálogo no idioma com o qual nos comunicamos, qual ocorre em nossos contatos íntimos. Constituir um grupo de espíritos procedentes de países diferentes, a nossa comunicação é mental, sem a necessidade da expressão oral, formulada nos padrões de cada idioma. A linguagem do universo é o pensamento que modula as expressões de acordo com a captação de cada ouvinte. Essa tarefa de interpretação da linguagem é característica do perispírito que armazena as matrizes idiomáticas dos países, por onde transitamos nas diversas existências corporais. Mesmo quando estamos diante daqueles que procedem de regiões pelas quais não passamos no percurso das reencarnações, a sua mente capta a onda emitida e a decodifica. Tudo ocorre com automatismo e naturalidade, sem que haja esforço de quem quer que seja. Nada obstante, quando ocorre uma sintonia por ideias, interesses ou anelos, o fenômeno se torna mais fácil, mais eficiente e mais rápido. Aqui, olha que interessante, né? Para quem está chegando agora, a gente está na página 77, tá? Olha que interessante. Aqui ele diz que eles falavam em uma filipino, né? E os socorristas não falavam filipino. E aqui ele diz o seguinte, que como nós já tivemos muitas reencarnações, é como se no nosso arquivo de encarnações ficasse registrado as línguas das quais falávamos de acordo com os locais que vivemos. Então, é meio que a gente entra nessa faixa para poder conseguir dialogar nessas circunstâncias, né, com qualquer espírito. Ou então, é feita essa decodificação. Aqui, sabe aquele tradutor que a gente compra quando vai viajar? Que já viram? Eu imagino que deve ser mais ou menos assim, só que é mental, né? Não tem o aparelhinho. Também sou leiga nisso, mas eu imagino que seja assim.
Tem até Na- as palestras, congressos, né, que o pessoal usa também um aparelhinho, a ONU, por exemplo. Sim, sim, exato. É isso mesmo, que é o tradutor instantâneo, automático, né? É Isso, isso mesmo. Deve ser assim, é. né? Mas só que sem aparelhinho, automaticamente, Isso, é mentalmente. mental, né? É É mental. sensacional, hein? Nossa, eu acho que, quem sabe um dia, quando nós formos samaritanos, trabalhadores do bem, a gente não aprenda a fazer isso, né? Muito bom, né? Oi, Ale? Muito bom. Eu fiquei pensando que ninguém ia ficar com a garganta seca de tanto falar, tipo eu, Não, entendeu? Ninguém fica mais engasgado. mas olha que interessante, como é perigoso também, como é importante nós termos conhecimento e moral para poder lidar com essa situação, porque a Atlântida, ela foi devassada porque eles conversavam através da mente. E houve muito poder, houve muito ego, e aí viu-se por bem de ser, para que isso não ocorresse guerras mentais muito perigosas, então viu-se que tinha que ser dizimada. Muito triste, né? Pois Mas é, eu acho que é o que dizem na linguagem universal, né? é, É a força do pensamento, pois através do é, pensamento, não tem palavras, né, dessa forma, né? exato. Demais. Na discussão que travamos com o chefe da Grey Rebelde, usamos as formulações da língua inglesa que eram captadas no indonésio, no português, no filipino, portanto, igualmente pelo nosso grupo de cooperadores procedentes dos países que se comunicam nesses idiomas. Depois de uma breve pausa, concluiu. Imaginemos uma orquestração sinfônica que nos alcança os ouvidos acompanhada por um coral que se expressa em determinado idioma e constataremos que registramos a música e as vozes, penetrando no seu conteúdo, embora sem compreender as palavras que os cantores enunciam. O importante são o conjunto melódico, a emoção que nos desperta, a alegria que nos invade e o imenso bem-estar defluente do seu efeito musical. O momento não permitia ampliação do diálogo, porque naquele instante havia parado a regular distância um veículo do qual saltaram alguns lidadores do bem que se aproximaram, apresentando-se ao Dr. White. Tratava-se da ajuda solicitada aos responsáveis pelo acolhimento e cuidados em relação aos irmãos arrependidos que se haviam propostos renovação e entendimento. Diversos desses operários da caridade adentraram-se em nosso campo de socorro e passaram a assistir os sofredores, conduzindo-os um a um ao transporte que pairava no ar, a 1 metro mais ou menos acima do solo. Alguns se movimentavam com dificuldade, embora a assistência recebida logo sendo acomodados num total de 80. O responsável pela condução agradeceu ao nosso mentor e de imediato a nave decolou com velocidade, seguindo o roteiro estabelecido. Sentia-me edificado ante a misericórdia divina, que é luz para todos, sempre ao alcance de quem a deseja receber. Ao meu lado, o amigo Ivon Costa considerou a sabedoria divina e a constituição do amor vibrante em toda parte como sua mais bela manifestação. Menos de 2 horas antes, aqueles irmãos recolhidos acreditavam-se pertencentes ao submundo infeliz da erraticidade inferior, lutando contra as leis soberanas, embora a elas submetidos, enquanto que agora rumavam na direção da felicidade que haviam desdenhado por décadas de loucura e ignorância. Simultaneamente, os irmãos recém-despertos pela nossa atividade encontravam-se em área próxima, sobre um gramado verdejante, e podiam desfrutar da claridade do dia que lhes chegava tênue, embora a sombra predominante próxima dali.
Por sua vez, eram recambiados para a colônia de refazimento, graças à abnegação de inúmeros servidores polinésios, alguns procedentes de ilhas remotas, que eram tidos como primitivos. Generosos e ingênuos, dedicavam-se com alegria infantil ao socorro dos nossos irmãos vitimados, entoando algumas das canções sentimentais das terras que habitaram antes da desencarnação. Vestidos com simplicidade e usando barretes coloridos, as suas roupas davam-lhe uma beleza singela e harmoniosa. Pequenos tremores ainda aconteciam sob as águas profundas do Oceano Índico, sem que novos danos ocorressem na superfície. Dr. White convidou-nos ao retorno à nossa sede. Por algum tempo, e usando a volitação com todo o grupo, chegamos à comunidade que se encontrava em movimentação. Era mais um imenso hospital a céu aberto e com alguns pavilhões onde eram recolhidos os pacientes mais agitados, do que um lugar de repouso. As vibrações ambientais eram benéficas, proporcionando o refazimento emocional que o desgaste natural na faixa em que estávamos laborando se fazia forte. Essa passagem, vocês lembram do filme Nosso Lar, quando é anunciada a guerra e eles já estão preparados para receber os desencarnados? Acho que é mais no finalzinho do filme, né? E eles, é mais ou menos isso, eles são trazidos, né, através desses ônibus, são distribuídos em vários hospitais para serem atendidos. Agora, na leitura, me veio essa imagem, né, do Nosso Lar. Dirigimos-nos imediatamente ao núcleo de acolhimento que nos fora reservado e, após ouvirmos as recomendações do benfeitor, que nos recomendava 4 horas de revigoramento, de prece e de reflexão, liberou-nos para o repouso necessário. Encontrava-me comovido ante as messes de misericórdia com quem me sentia agraciado. Enquanto mourejava na terra, abraçando a doutrina dos espíritos, tentava compreender como seria a vida fora da vestimenta carnal, sem o conseguir em plenitude, por mais que a imaginação procurasse encontrar parâmetros para facultar meu entendimento. Tudo quanto lograva conceber era muito pálido em relação à realidade na qual ora me encontrava. É muito difícil estar-se mergulhado no mundo dos efeitos, tentando entender as causas, qual acontece com o conteúdo de qualquer natureza, que procure imaginar como será o continente que o guarda. A constatação é de que somente a vida em toda parte, movimentação e ação, sendo a Terra uma pobre cópia daquele admirável mundo pulsante, permanente de onde nos originávamos. Orei, então, em favor dos irmãos em processo de renovação. Aqueles que se haviam rebelado contra os divinos códigos e se encontravam de volta como náufragos vencidos, mas sobrevivendo. Ao mesmo tempo, recordei-me dos outros, aqueles que fixavam pela mente e pela conduta as vestes materiais que a morte ia consumindo e desejavam restaurar-lhes as funções, tombando em estados de loucura e desânimo. Sua paz dominou-me, arrebatando-me pelo sono. Suave paz dominou-me, arrebatando-me pelo sono, facultando-me um sonho feliz, em região de beleza quase inimaginável. Você vê que eles também precisam descansar, né? Eles precisam se refazer através da prece, da renovação das energias, porque mesmo que eles sejam protegidos durante todo esse processo de auxílio, eu acredito que também vão captando as energias densas, né? Vão se sobrecarregando deste peso, então eles também precisam fazer essa catarse, né?
que é o refazimento, a reestruturação, tudo através da oração e no caso aqui do sono, né? Ali tudo eram sons e harmonias. O vento que passava pelo arvoredo, as flores que desabrochavam emitindo musicalidade especial, as mais diversas expressões da natureza em festa sonora, aves de plumagem inigualável e os céus infinitamente azuis, como se o zimbório fosse um grandioso recinto no qual se movimentam milhares de seres luminosos em atividade ordenada e quase mágica. Emocionavam-me. Automaticamente, acompanhei pequeno grupo que se dirigia a uma construção ultramoderna, de substância transparente, como a dos atuais edifícios das grandes cidades, porém mais delicada, e adentramo-nos num recinto que parecia um templo gótico, onde se celebrava uma solenidade religiosa. Destituída de qualquer simbolismo, a nave nua era revestida de vibrações sonoras e coloridas, filtradas por imensos vitrais que lhe davam uma beleza especial, singular. As pessoas encontravam-se reunidas com júbilo na face, quando passamos a escutar um ser angélico portador de grande beleza que abordou um tema sobre a solidariedade universal. Ouvindo, embevecido, a musicalidade da sua voz penetrava meu espírito, mais pela emoção do que pelas palavras articuladas, que me pareciam um canto sinfônico. Como ele diz, né? Vocês conseguiriam se imaginar num local desse? A gente não tem essa concepção, né? Não é que dá a sensação que nós estamos muito distantes, mas é que eu pelo menos eu vejo que eu preciso percorrer um caminho de aprendizado e de posturas para que eu me veja num trabalho como esse. Porque mesmo que nós não tenhamos, na espiritualidade, nós não tenhamos mais um vínculo com responsabilidades como nós temos na Terra e família, é o nosso eu, é a nossa verdade, né? É a nossa postura mediante o auxílio ao próximo. Sem julgar, sem criticar, sem olhar de uma forma criteriosa, né? Tem mais um pouquinho para terminar, depois a gente conversa, tá bom? Seria muito difícil traduzir tudo quanto era exposto, porque o objetivo era introjetar nos ouvintes os sentimentos de amor profundo, em vez das expressões que se confundiam com a melodia ambiental. Encontrava-me deslumbrado quando suavemente retornei, despertando e mantendo as impressões incomparáveis daqueles momentos de desdobramento e visita a alguma região feliz a que ainda não tiver acesso por falta de méritos compreensíveis. Amanheci em nossa comunidade e, com o coração pulsante de felicidade, busquei os demais amigos para as novas tarefas. Então, assim, se ele não conseguir ainda ter alcance a este mundo feliz, e ele só foi alguns minutos em desdobramento, então meio que está dentro do meu sentimento, né? De que eu preciso ainda me burilar muito para quem sabe um dia poder fazer parte. Sempre que eles voltam para essas reuniões, essas palestras que eles têm, esses momentos aí de refazimento da energia deles, tudo, é meio que como criança, monta na cabeça um cenário de como o mais bonito que eu posso imaginar, né? É sempre de muita luz, muito arejado, muitas janelas abertas, jardim em torno, a música tocando.
deve ser muito mais do que isso, mas já me é muito especial. Bastante mesmo. E foi o que você falou, né? Eles fazendo o trabalho, por mais proteção que eles tenham, eles necessitam se recarregar de novo, né? Transmutar a energia que fica, porque a gente vê também que nas colocações, dos novos principalmente, vem o sentimento, mesmo que não esteja julgando os outros espíritos, mas sente a dor. Então, acho que essa aproximação de frequência da dor, que é uma vibração mais baixa, acho que eles precisam por causa disso, né? É Eu o que eu acredito, imagino. eu acredito que é bem por aí mesmo. Porque Né? a gente, em algumas leituras a gente vê que ele tem o sofrimento pesar, ele tem a tristeza de ver a que ponto chegou, né? Então aí você se conecta, não tem jeito, né? Né? Porque ele também está em aprendizado, ele também é um aprendiz, eu acho. É o que me parece, né? Que ele está indo nas primeiras, né? É. Então, também acho que Ele, isso, acho que ele, é eu. um, ele foi colocado como um narrador, Sim, vivenciando, né? Mas uhum, também aprendendo, sim, sim, né? exatamente. E É o aí a momento gente, que ele se compadece, ele já entra na vibração, né? é, e aí a gente pensa assim, essa leitura, ela nos traz uma amplitude de conhecimento, porque ela nos mostra, a cada leitura, ela vai nos mostrando pontos de nós enxergarmos o outro, nós enxergarmos o todo, nós temos o entendimento de que estamos já caminhando com a transição, que a transição já bateu nossas portas, ela já está acontecendo, não é algo que ainda virá, ela já é fato, né? Uhum. Através dos vídeos que a gente está trocando, através das informações que estão chegando para nós. Então, aí eu pergunto assim, eu olho para mim e digo, como que eu estou me colocando nessa transição? O que que eu estou fazendo por mim para me engajar nessa energia? Porque, ok, quem não se engaja na energia, tá ok, não tem problema nenhum, ninguém vai ser banido, não é isso. A minha escolha é fazer parte, eu aproveitar essa oportunidade que eu estou experienciando na Terra, viver isso. O Chico Xavier falava que nós estamos vivendo a melhor das nossas encarnações. Travou? Travou meu Um computador? pouquinho, Não. um Tá, pouquinho. Você tá. falou que o É, Chico. Isso, que ele dizia, nós estamos vivendo a melhor encarnação, porque a gente está aqui passando por isso, a gente está vivenciando tudo isso. Nós vimos a gente pegou o meio do caminho onde tudo era errado, vamos dizer assim. E agora a gente está caminhando, a gente está vendo caminhar para o certo. Então nós estamos participando, a gente está vivenciando. Então não dá simplesmente para ser mais uma leitura, mais um estudo, mais uma informação. Eu falo para mim mesma que eu coloque uma vírgula desse livro todo, uma vírgulazinha, pequenininha, nas minhas posturas e pensamentos, eu já estou feliz, porque eu sinto que eu estou me engajando, entenderam? Nesse sentido. Ou talvez nem esteja, mas o meu olhar é esse, né? De repente, o meu olhar pequeno é esse. Silvana, isso me Hum, faz sentir também que, de repente, faz vibrar dentro da gente o sentimento que é de compaixão. sim. Normalmente, as pessoas não têm esse sentimento de compaixão, nem sabem o que é compaixão. Existe dó, existem outros pensamentos e outros sentimentos, mas compaixão é muito difícil as pessoas alcançarem, não é? É perfeito, dona Maria, é isso mesmo, porque a compaixão, ela vai além de nós olharmos só para aquele que sofre. Ela vai olhar, faz com que também a gente olhe para aquele que errou. Sim. E difícil a gente olhar com compaixão para as pessoas que erram, né?
Com certeza. Não é, Dona Maria? Porque, assim, eu estou passando por um processo meu de avaliação de ter compaixão pelo ruim, pelo errado. Claro. É complicado, porque eu me pego, depois eu me cobrando, não é assim, não é assado, sabe como você faz a sua conversa com você mesmo? E aí, só que você Sim. tem que fazer essa conversa quietinha, só para você, não sai espalhando, E, de né? repente, o que a gente percebe é que quando a gente não pode julgar, a gente faz esse sentimento de compaixão florescer. Aflora dentro da gente uma vibração de positividade para aquela criatura, porque você não pode julgar, que você já tem o sentimento de não, isso não é certo, isso é errado, e aí o sentimento de compaixão aflora. É impressionante, né? É incrível o que É, acontece. é perfeito isso. E a gente fala, a gente critica, a gente julga. Eu, particularmente, depois eu penso, né, repenso, por que eu fiz isso, né? A gente não faz isso? Por que Sim, que eu com pensei? Por certeza. que que eu falei? Oi? Com certeza, e é difícil porque as pessoas nos levam a julgar, ela nos induz a julgar, Silvana, e é muito difícil você sair dessa postura, sabe? Porque as pessoas te induzem a um sentimento que você não quer ter. Então, É é uma perfeito. luta, é uma luta, é uma luta, é uma briga direta. É. Não, eu não, eu sinto assim também. Por isso que eu comentei com vocês agora. Então, eu prefiro ficar quieta. Sim, Eu verdade. fazia, né, as minhas avaliações, eu me autoajustar, mas, ó, como diz a minha Sim, mãe, usa boca fechada, com certeza, com certeza. né? Isso mesmo. Carol, Suzy, Leu, Sandra, Alê, abram seus microfones, meninas, falem. Eu me lembrei muitos anos atrás de um episódio que aconteceu do o carro bateu no motoqueiro, né? E Hum, aí minha primeira reação, coitado do rapaz, que dó! Aí fala, não vibra assim que você vai entrar na vibração dele. Vibra para Deus e amenizando as dores dele, para ele estar bem, que não sei o quê. E ajuda e passa. Mas também é uma coisa que você tem que exercitar, porque você vê uma coisa assim acontecendo na sua frente, eu desmorono no ato. Aí eu falo, opa, não entra, não entra, uhum. começa a fazer uma oração para a pessoa, para outra também que bateu o carro, porque fica todo mundo fora de si, Desnorteado? desnorteado. E eu não, deu para desviar lá, eu nem vi o SAMU chegar, porque teve casos que eu já vi que teve que esperar o SAMU chegar, Deus me livre e guarde. E aí eu ficava, não fica atraindo para você a dor da pessoa, não fica atraindo para. Reza de novo, respira fundo, mas é uma luta mesmo. E como Olha, diz Léo, a dona Maria Alice, né? Vai aflorando você tendo essas reações, a sua compaixão. é, é isso mesmo. Vou complementar, Léo. É um exercício diário mesmo, uma coisa que eu muito me cobro. Eu penso assim, né? Como Jesus agiria? Lógico que a gente está longe de chegar aos pés dele. Um dia talvez chegaremos, mas eu me cobro muito. Estou também passando por algumas situações que eu fico me cobrando muito, assim, sabe? Questões familiares. E aí tem coisa que sobra muito para mim, assim, mas eu fico pensando, eu estou fazendo a minha parte, sabe? Mas ao mesmo tempo, que nem a Maria Elis falou, os outros de fora te cobram. Ah, mas você está sendo besta, mas é isso e aquilo. É complicado mesmo, é um exercício diário. Então eu me questiono muito assim, o que Jesus faria? Agora, você sabe essa coisa da cobrança, ela faz mal para a gente também, né? A cobrança, ela tem muito peso.
Talvez eu, quando eu faço alguma coisa, né, que eu sei que vou ser julgada, e eu penso assim, nossa, eu estou com a minha consciência tranquila, eu fiz aquilo que eu podia, eu fiz aquilo que eu sabia. Se eu errei, eu vou e peço desculpas, eu falo, olha, eu errei, peço desculpas, eu falei que eu não devia. Eu não estou justificando, eu estou resolvendo, né? Se a pessoa acha que é uma justificativa, eu sempre falo para as minhas amigas que me conhecem, sabe o que eu falo? É pro problema dela. Se você está me julgando com o seu olhar, e o seu olhar não é verdadeiro no meu ponto de vista, eu não posso fazer nada com o seu olhar. Eu posso fazer aceitando ou não. Então, nós nos culparmos, a gente carrega peso. Nós nos revalidarmos, se a gente fizer uma avaliação diária, semanal, mensal, aí é diferente. Vamos lá fazer uma avaliação semanal. O que eu preciso ajustar? O que eu preciso mudar? O que eu falei que eu não devia, e agora eu não tenho como ir lá pedir desculpa, perdão, porque além de já ter passado, eu também não estou com vontade de pedir desculpa e perdão. Tem essa questão, que é a nossa verdade, a gente tem que ser verdadeira com a gente. Então, eu vou começar a fazer mentalização, pedindo perdão para a pessoa mental, para que esse fluxo de energia que eu mandei para ela, e ela captou e está segurando, então existe uma linha ali energética, eu vou quebrando através das minhas orações e dos meus decretos. Eu faço isso e me sinto super bem. Foi o meio que eu aprendi a eu não ficar amarrada, né? Quando dá, eu vou lá, aí melhorou, eu vou lá e falo, então, lembra que a gente brigou? Desculpa, eu estava nervosa, né? Aí eu vou e falo. Mas se eu tiver que falar, você me perdoa, mas eu não tenho vontade nenhuma de pedir perdão, eu prefiro ficar quieta, e no momento que eu me sentir confortável, eu vou e faço. Porque vocês entendem, meninas, que é uma forma também da gente se respeitar. Ah, porque o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, e se você não perdoa, você não vai para o céu. Estou começando a repensar ser espírita. Não é mais ou menos assim? Porque assim, você tá rindo, cara, eu dou risada também. É rindo de nervoso, né? Não é? Porque assim, senão a gente não caminha, a gente não vai para frente. Ok, tacaram uma cruz nas costas de Jesus, coitado, porque a gente está fazendo o mesmo com a gente. Só que ele tinha estofo para carregar uma cruz. A gente não tem. Pelo menos eu não tenho, né? Eu digo por mim. Então, se eu não tiver força para carregar a cruz, eu vou deixar ela paradinha lá, vou diminuir ela, oração, meditação, decretos, foco, postura, conhecimento, busca de, né? Ok. Tô me sentindo forte. Pego a cruz, vou e carrego e resolvo a questão. Isso é fazer parte da nossa transição espiritual, né? O que vocês acham? Ah, a Lê abriu o microfone. Fala, Lê. Foi sem Estava querer? aberto já? Já estava aberto. Eu acho que muitas vezes, pelo menos eu já fiz isso muitas vezes, durante muito tempo, ao estudar, ao ler Evangelho, ao ler Livro dos Espíritos, enfim, sempre senti o Espiritismo muito pesado. Pesado naquela coisa que você tem que fazer sua reforma íntima, você tem que melhorar, você não pode julgar, você tem que perdoar, porque senão você não é espírita, né? Então, a princípio, vou te dizer que de início, quando eu fui, né, eu era católica, e os meus fundamentos, os princípios que eu tinha, era de lá. E tem coisas que são bem diferentes, né? A questão de você se confessar com o padre, você se isentar dessa culpa, não é? Acho que é uma das maiores que nós temos de diferença. Então, quando veio isso, eu não precisei nem
nem passar dessa para outra para voltar o filme na cabeça, né? Que quando eu soube que não tinha valido muito lá o confessionário, né? Então as coisas que eu tinha feito até então volta à mente, né? E aí veio assim como uma mala muito pesada, muito pesada. E aí que o dia a dia não é fácil para ninguém e a gente erra, eu pelo menos todo dia, porque se não é em atitude é em pensamento. Então, controlar o pensamento, meu Deus do céu. Aí às vezes eu me pego, sério, às vezes eu me pego assim, ô pai, não é por nada não, mas o senhor pegou pesado com a gente. Fica difícil demais. Isso é muito difícil. E aí, cada vez que penso errado, putz, por que eu vou pensar isso? Para com isso, pelo amor de Deus, para de pensar assim. Porque, inclusive no pensamento, a gente tem hábitos. Sim. E é tão difícil de mudar isso. Gente, deixar de comer uma coisa que gosta é difícil. Mudar o pensamento, que é um hábito, nossa, mãe. Não é É um mole, não. vício, né? É É um vício, é vício. viciante. Inclusive a forma de pensar, né? É. Nós temos vícios para tudo. Se a gente for ver, a gente é cheio de mania. A gente faz as coisas sempre muito padrãozinho. Mudar essas coisas é tão... E foi nisso que o Espiritismo me mexeu tanto, né? Mas aí, quando eu entendi que a gente tem um pai que é amor, e que ele não castiga como se falava lá no católico, né? Olha que Deus castiga, cuidado que Deus castiga, né? Como isso não existe e que ele é muito melhor do que a gente, ele é só amor, então a gente pede desculpa, baixa a cabeça e vai em frente. É. É isso. Complementando o que você está falando, Alessandra, eu considero que são coisas que estão enraigadas na gente. É muito difícil se livrar de tudo isso. Vem de tradições, vem de criação, vem dos nossos ancestrais. Isso já está enraigado. Então, aquela história de orar e vigiar, a gente vive fazendo isso, porque a gente erra, a gente tropeça, e a gente cai, e a gente levanta e fala, não, dessa vez eu vou dar certo, e de repente você está caindo de novo, e você está pedindo desculpa para você mesmo. É muito difícil, é muito difícil. Mas fazer o quê? Estamos aqui e a gente tem que, de repente, Mas se aprender a gente alguma já coisa. enxerga, né? Se a gente já enxerga que está fazendo errado, pede desculpa, pô, já estamos, não adianta aí, muito bom. É uma vitória, em termos... Mas essa coisa de culpa que a Carol falou, para mim também é bem complicado. É o orgulho, né? É. É um dos Sim. sentimentos mais fortes que acho que o ser humano tem, né? Sim. Nosso ego. E aí, e resolve o quê? Eu fico falando para mim. Parou! Olha, é a sombra e você tem que jogar luz. Conversa com ela, vai, né? Aí, Para poder aí, assim mudar aos poucos. Não quero também dar salto. É Não vai conseguir, devagar, né? 1 milímetro de cada vez. E segue em frente, vamos adiante. Não dá para ficar parado igual água de poço. você sabe que concordo plenamente. Eu aprendi que eu sempre vim de uma... Eu não passei pela religião do catolicismo. Quando eu nasci, meus pais já eram espíritas, né? E nós fomos diretos todos para essa filosofia. Mas eu via que as minhas primas, as minhas tias comentavam, a religião, não estou falando da católica não, tá? De um modo geral, é tudo muito severo, tudo muito sisudo, não tem sorriso, não tem alegria, no momento da, da missa. Não, claro que ninguém vai fazer balbúrdia, ninguém, né, fazer algo que não condiz com o ambiente. Mas eu nunca sentia leveza. Eu nunca via, quando a minha tia, minha madrinha, insistia em me levar todo domingo para a igreja com ela, eu tinha que ir, porque eu era afilhada dela, se eu não fosse, né? Então ela me carregava e eu ia de boa.
mas eu sentia já aquela energia da liturgia, que era muito severa. Eu sempre pensei, Deus é tão bom, Deus é tão, né, magnânimo, tão grandioso, não tem maldade, não tem peso. E à medida que eu fui crescendo, estudando e fazendo curso aqui, curso ali, tudo dentro do Espiritismo, só vim constatar que meus sentimentos tinham embasamento. Então, eu sempre, eu tem que ter a disciplina, tem que ter a organização, mas tem que ter leveza, né? Tem que ter a contrapartida, porque senão fica pesado. E aí a gente vai fazer a reforma íntima, como a Alessandra trouxe. Você vai fazer lá, eu sou da época onde tinha a cadernetinha preta. Também. Você fez também, né? Aí você colocava, você escrevia durante o ano todo, na caderneta preta. No final do ano você dava para os expositores, eles iam fazer dar uma olhada geral para te dar, não é penitência, mas te direcionar a leituras, aprendizado. Não é essa molezinha que vocês que acabaram de fazer o curso passaram, não, viu? A coisa foi mais pegada. Passava por uma verificação, né? E puxava a orelha, e chamava atenção, e você saía de lá com a alma até entristecida. Mas, de repente, foi porque nós precisávamos ter passado por toda esse processo. E tudo é evolução, o entendimento é outro, a compreensão, é a tal história da transição. É isso mesmo. É porque Então, na é diferente mesmo, tem que ser. Igreja católica, o que é que a gente aprende? Que Deus é punição, tudo Isso. é punição. Deus castiga todos os atos, todas as suas atitudes, mas isso já vem, né? Os nossos ancestrais já trazem isso, já está enraizado neles toda essa sensação e esse sentimento, e é o que eles passam para a gente. Então, de repente, você cresce vivendo, e quando você permuta de uma religião para o espiritismo, a gente sente a tranquilidade, a leveza de falar, não, agora eu posso recomeçar. Eu recomeço, eu recomeço, é gratificante, acaba sendo gratificante. Isso eu concordo com a senhora. É que, assim, eu sempre me posiciono em quebrar crenças. Essa crença faz sentido para mim? Não, então acabou, ela não existe mais na minha vida. A forma de pensar da minha família era diferente do que eu penso hoje. Eu não estou desrespeitando em não acatar ou dar continuidade. Eu estou fazendo a minha escolha. Porque eu vejo assim, os pais dos meus pais, assim por diante, eles aprenderam do formato que foi imposto. Eles não tinham lá muita escolha, né? Aí vem meu pai para, de Oi? repente, falar, não, eu não quero seguir por aí. Não Isso, tinha escolha. exato. Só que meu pai atravessou o oceano e quebrou essa crença. Meu pai veio de Nápoles para o Brasil, e foi ele quem levou minha mãe para o espiritismo. Então, vocês podem imaginar a família toda italiana e católica? Aí vem um italiano e quebra essa crença. Então, foi necessário isso acontecer, foi combinado na espiritualidade, porque a partir daí eles fundaram um centro espírita, e a partir daí eles abriram as portas para muita gente da mesma idade deles, que estavam saindo do catolicismo ou de qualquer outra religião, que inseriram para começar a trabalhar e começar toda a estrutura que tem hoje. Então, tudo foi combinado, e eles seguiram a regra, o combinado. Pelo menos eu imagino que sim, né? Então, daí, por quê? Porque o que é passado, passou. A gente tem que olhar para o novo. O passado, para mim, ele me traz o aprendizado. Mas eu não vivo no passado. Eu Nem vivo no deve. hoje. Né? Exatamente. Acontecemos por hoje, estão aí o 13 Atlas, as espaçonaves,
os arcanjos se movimentando, eu acredito nisso. Se movimentando para fazer a limpeza da terra, isso tudo já está acontecendo. E eu acredito como se eu estivesse vendo. Eu não preciso, na verdade, eu não preciso ver. Eu creio porque eu creio. Então, então assim, é o meu ponto de vista. Pode não ser de vocês ou de qualquer outra pessoa que convive comigo, mas é o que eu creio. E para mim basta. Então, cada uma de nós que tem esse posicionamento firme daquilo que crê, independente de não ser igual da outra, é fantástico. É um posicionamento, né? Sim, eu considero que já é uma vitória, uma grande vitória. Poder Sim. quebrar com os estigmas, né, que a gente cresceu e que nos impuseram, porque nos foi imposto tudo isso. E, de repente, você ter a condição de poder escolher, chegar numa hora e dizer, não, não é esse o caminho que eu quero, já é uma grande vitória. E a gente tem que agradecer a cada dia, né? É isso. Verdade. E eu queria pedir uma coisa a vocês. Eu não sou dona Maria Alice, eu sou a Maria Alice só, por favor. Tá. Então, a partir de agora, Maria Alice. Isso aí. Tá vendo? São posturas, né? Sim, verdade. E olha, Meninas, para destravar, viu? Porque eu tá estava assim, certo. meia travadinha, né? Mas, amém. É assim, é muito gratificante ver todas se colocando as suas ideias, participando da leitura, tendo uma observação, mesmo os que estão quietinhas, eu sei que estão internalizando, em outra situação, vão trazer algo que o coração pede para falar, no tempo de cada um, né? Isso é muito legal. Eu acho que nós podemos encerrar, né? Podemos? Podemos. Então, tá bom. Então, eu agradeço muito a presença de todos, que a gente possa se encontrar novamente, e não vamos esquecer, hein? Nós somos a nossa transição, né? Amém. Uma Amém. boa noite a todas vocês. Boa noite. Boa noite.